Magistério, Livro 1, O Desafio de Ferro, de Holly Black e Cassandra Clare. Capítulo 11. Cal não conseguiu dormir nessa noite. Estava tenso por causa da luta, e sua mente ficava repassando as palavras do bilhete do pai, tentando decifrar seu significado. Não ajudou o fato de ter comido imediatamente todos os pacotes de jujuba que ganhara, exceto um, deixando-o pronto para bater no teto da caverna sem precisar do sopro de nenhum dragonete para impulsioná-lo. Se o pai tivesse mandado seu skate, e era irritante que não o tivesse feito, Cal estaria fazendo manobras pelas paredes com ele. O pai dissera no bilhete que não estava zangado, e as palavras escolhidas também não pareciam conter raiva, mas deixavam transparecer algo mais. Tristeza. Frieza, quem sabe. Distância. Talvez ele estivesse preocupado com a possibilidade de os magos roubarem e lerem a correspondência de Cal. Talvez ele tivesse medo de escrever algo pessoal demais. Era um eufemismo dizer que seu pai, às vezes, era um pouco paranoico, ainda mais no que dizia respeito a magos. Se Cal pudesse ao menos falar com ele, só por um segundo. Queria tranquilizá-lo, dizer que estava bem e que ninguém tinha aberto o pacote antes dele. Até ali, o magistério não era tão ruim assim. Era até meio divertido. Se ao menos tivesse um telefone. A mente de Cal foi na mesma hora para o minúsculo tornado na mesa de Mestre Rufus. Se esperasse até lhe ensinarem a pilotar os barcos para chegar até lá sorrateiramente, talvez tivesse de esperar uma eternidade para falar com o pai. Ele provara no teste que podia adaptar sua magia a muitas situações para as quais não tivera treino específico. Talvez pudesse se adaptar a essa também. Depois de tanto tempo alternando apenas 2 uniformes, era incrível ter um monte de roupas para escolher. Parte dele queria colocá-las todas de uma vez, e sair desfilando pelo magistério como um pinguim. No fim, ele escolheu um jeans preto e uma camiseta também preta, com uma estampa desbotada do Led Zeppelin. A roupa que ele considerou mais adequada para andar de fininho pelo lugar. No último instante, prendeu a bainha de Miri em uma volta do cinto e saiu pela penumbra da sala compartilhada. Olhando à sua volta, ele de repente se deu conta de quantas coisas suas e de Tamara estavam espalhadas pelo cômodo. Ele havia deixado o caderno na bancada, a bolsa jogada ao acaso no sofá, uma de suas meias no chão ao lado de um prato de biscoitos cristalinos mordidos. Tamara tinha ainda mais coisas espalhadas. Livros de casa, laços de cabelo, brincos pendentes, canetas com pontas de penas e pulseiras. De Aaron, porém, não havia nada. Seus poucos pertences estavam em seu quarto, que ele mantinha super limpo. A cama tão bem feita quanto se estivesse em uma escola militar. Ele podia ouvir a respiração estável de Tamara e Aaron vindo dos quartos. Por um momento, perguntou-se se não deveria simplesmente voltar para a cama. Ele ainda não conhecia muito bem os túneis e lembrou-se de todos os avisos sobre acabar perdido. Sabia também que não deviam sair do quarto tão tarde sem permissão de seu mestre. Então ele estava se arriscando a se encrencar. Respirando fundo, expulsou todas as dúvidas da mente. Conhecia o caminho para a sala de Mestre Rufus durante o dia. Só precisava descobrir como comandar os barcos. O corredor no qual ficava a sala compartilhada estava iluminado pelo brilho fraco das rochas, e sobre ele havia caído um silêncio absoluto e assustador, pontuado apenas por gotas distantes de sedimentos pingando de estalactites em estalagmites. Tudo bem, murmurou Cal. É agora ou nunca. Ele começou a descer o caminho que sabia que levava ao rio. Seus passos ressoavam em um padrão rítmico no silêncio. A câmara pela qual o rio corria era ainda menos iluminada do que o corredor. A água era um fluxo pesado e agitado de sombras. Com cuidado, Cal seguiu pelo caminho rochoso até onde um dos barcos estava amarrado na margem do rio. Ele tentou se firmar, mas a perna ruim fraquejou e Cal teve de ficar de joelhos para embarcar. Parte da palestra de Mestre Rockmaple sobre elementais havia tratado daqueles que viviam na água. Segundo ele,
com frequência podiam ser facilmente persuadidos com uma pequena dose de poder a cumprir as ordens de um mago. O único problema era que Mestre Rock Maple tinha falado na teoria, mas não explicara nenhuma técnica. Cal não tinha ideia de como fazer isso. O barco oscilou sob seus joelhos. Imitando o Mestre Rufus, ele se inclinou sobre a borda e sussurrou. Ok, eu me sinto muito idiota fazendo isso, mas talvez você possa me ajudar. Estou tentando descer o rio e não sei como. Olhe, você pode tentar evitar que o barco bata nas paredes e gire? Por favor. Os elementais, onde quer que estivessem e o que quer que estivessem fazendo, não ofereceram nenhuma resposta. Felizmente, a corrente já seguia na direção que ele queria ir. Inclinando-se para fora do barco, com a base da palma da mão, ele tomou impulso para afastar-se da margem do rio, fazendo o barco se balançar na direção do centro do rio. Ele viveu um momento de sucesso inebriante, antes de perceber que não tinha como parar o barco. Reconhecendo que não havia muito que pudesse fazer, Cal jogou-se sobre o assento na popa e resignou-se a se preocupar com isso no fim do trajeto. A água batia na lateral do barco e, de vez em quando, um peixe se erguia, pálido e brilhante, e disparava pela superfície, antes de desaparecer nas profundezas novamente. Infelizmente, ele não parecia ter dito a coisa certa ao sussurrar para os elementais. O barco girava na água, deixando Cal tonto. A certa altura, ele teve de empurrar um estalagmite para evitar que o barco espiralasse. Por fim, ele chegou a um trecho da margem que reconheceu, perto da sala de Rufus. Ele olhou ao redor, à procura de uma maneira de se aproximar da margem. A ideia de enfiar a mão na água fria e escura não lhe agradava muito, mas ele o fez mesmo assim, remando freneticamente. A proa bateu na margem e Cal percebeu que teria de pular na água rasa, pois não conseguia obrigar o barco a encostar em uma saliência como o mestre Rufus fazia. Preparando-se, ele passou a perna por cima da lateral do barco e afundou imediatamente no lodo. Perdeu o equilíbrio, caiu e bateu com a perna ruim na lateral do barco. Por um longo momento, a dor o deixou sem fôlego. Quando se recuperou, percebeu que a situação era ainda pior. O barco havia deslizado para o meio do rio, para fora de seu alcance. Volte! Gritou ele para o barco. Então, percebendo seu erro, concentrou-se na água propriamente. Mesmo se esforçando, tudo o que conseguia fazer era agitar a água um pouco. Ele tinha passado um mês trabalhando com areia e nem um dia com os outros elementos. Estava encharcado e o barco logo sairia de vista, desaparecendo em um túnel e se aprofundando nas cavernas. Gemendo, ele andou patinando até a margem. Seu jeans estava pesado e sujo, agarrando-se às pernas. Também ficaram frios. Ele teria de andar todo o caminho de volta assim. Isso se conseguisse encontrá-lo. Expulsando da mente as preocupações sobre a volta, Cal seguiu para a pesada porta de madeira da sala de Mestre Rufus. Prendendo a respiração, ele experimentou a maçaneta. A porta se abriu sem nenhum rangido. O pequeno tornado ainda girava na mesa de tampo corrediço de Mestre Rufus. Cal deu um passo em sua direção. O pequeno lagarto na gaiola estava na bancada de trabalho como antes, as chamas tremeluzindo ao longo de suas costas. Ele observava Cal com olhos luminosos. Me deixe sair! Pediu o lagarto. Sua voz era rouca e sussurrante, mas as palavras soaram claras. Cal o fitou, confuso. Os dragonetes não tinham falado durante o exercício. Ninguém dissera absolutamente nada sobre elementais falando. Talvez os elementais do fogo fossem diferentes. Me deixe sair! Repetiu ele. A chave! Vou dizer onde ele guarda a chave e você me deixa sair. Não vou fazer isso, disse Cal ao lagarto, franzindo a testa. Ele ainda não conseguia superar o fato de que o animal falava.
Afastando-se dele, aproximou-se do tornado na mesa. Alastair Hunt, sussurrou ele para a areia girando. Nada aconteceu. Talvez não fosse tão fácil quanto ele esperava. Cal colocou a mão na lateral do vidro. O mais intensamente que pôde, ele visualizou o pai. Imaginou o perfil aquilino de seu pai e o som familiar de quando ele consertava coisas na garagem. Ele imaginou os olhos cinzentos de Alastair e a maneira como sua voz se elevava quando ele estava torcendo por um time ou como baixava quando ele falava sobre coisas perigosas, como magos. Imaginou seu pai lendo um livro para ele dormir, como sempre fizera, e como seus casacos de lã cheiravam a fumaça de cachimbo e a produtos de limpeza de madeira. Alastair Hunt, repetiu ele, e dessa vez a areia em movimento se contraiu e se solidificou. Em segundos, estava olhando para a figura do pai, os óculos no alto da cabeça. Ele vestia um blusão de moletom e jeans, e tinha um livro aberto no colo. Era como se Cal tivesse acabado de entrar em um cômodo e encontrasse o pai lendo. O pai se levantou abruptamente, olhando em sua direção. O livro escorregou, desaparecendo de vista. Cal? Perguntou o pai, a incredulidade evidente na voz. Sim, respondeu Cal, empolgado. Sou eu. Recebi as roupas e sua carta, e queria encontrar uma forma de entrar em contato com você. Ah, disse o pai, semicerrando os olhos como se estivesse tentando ver Cal melhor. Bem, isso é bom, isso é muito bom. Fico feliz que suas coisas tenham chegado a você. Cal assentiu. Algo no tom cauteloso do pai diminuiu o prazer que Cal sentiu ao vê-lo. O pai colocou os óculos no lugar. Você parece bem. Cal olhou para as próprias roupas. Sim, estou bem. Aqui não é tão ruim assim. Quero dizer, pode ser entediante às vezes. E assustador outras vezes. Mas estou aprendendo coisas. Não sou um mago tão ruim. Quero dizer, até agora. Nunca pensei que você não tivesse habilidade, Cal. O pai se levantou e pareceu se mover na direção de onde Cal se encontrava. Sua expressão era estranha, como se ele estivesse se preparando para uma tarefa difícil. Onde você está? Alguém sabe que está falando comigo? Cal balançou a cabeça. Estou na sala do mestre Rufus. Estou, pegando emprestado sua miniatura de tornado. Sua o quê? As sobrancelhas do pai de Cal franziram, mostrando sua confusão. E então ele suspirou. Deixa para lá. Fico feliz de ter a oportunidade de lembrá-lo do que é importante. Os magos não são o que parecem. A magia que eles estão ensinando é perigosa. Quanto mais você aprender sobre esse mundo mágico, mais será atraído para ele. Atraído para os seus conflitos antigos e tentações perigosas. Mesmo que esteja achando divertido. O pai de Cal disse a palavra divertido como se fosse venenosa. Mesmo que esteja fazendo amigos, não se esqueça de que essa vida não é para você. Precisa sair daí assim que puder. Está me dizendo para fugir? Seria o melhor para todos, disse Alastair, com toda sinceridade. Mas e se eu decidir que quero ficar aqui? Perguntou Cal. E se eu decidir que estou feliz no magistério? Você ainda vai me deixar voltar para casa de vez em quando? Fez-se silêncio. A pergunta pairava no ar entre eles. Mesmo que se tornasse um mago, ainda queria ser filho de Alastair também. Eu não... Eu... O pai respirou fundo. Sei que você odeia o magistério porque mamãe morreu no massacre gelado. Cal falava rapidamente, querendo proferir as palavras antes que sua coragem fraquejasse. O quê? Os olhos de Alastair se arregalaram. Ele parecia furioso e apavorado. E eu entendo porque você nunca me falou sobre isso. Não estou com raiva, mas aquilo foi uma guerra. Eles estão em um período de trégua agora. Nada vai acontecer comigo aqui no... Cal! Berrou Alastair. Seu rosto estava pálido. Você não pode, em hipótese alguma, ficar na escola. Você não entende. É perigoso demais. Cal precisa me escutar. Você não sabe o que você é. Cal foi interrompido pelo barulho de algo quebrando atrás dele. Girou o corpo e viu que o lagarto conseguira, de alguma forma,
derrubar sua gaiola da borda da bancada de trabalho e estava caído de lado no chão, coberto por um monte de papéis e os restos de um dos modelos de Rufus. Dentro da gaiola, o elemental murmurava palavras estranhas como Splurg e Gilferfrein. Cal voltou ao tornado, mas era tarde demais. Sua concentração tinha sido quebrada. O pai havia desaparecido, suas últimas palavras pairando no ar. Não sabe o que você é! Seu lagarto estúpido! Gritou Cal, chutando uma perna da bancada de trabalho. Mais papéis caíram no chão. O elemental ficou quieto. Cal deixou-se cair na cadeira de Rufus, apoiando a cabeça entre as mãos. O que seu pai ia dizer? O que aquelas palavras significavam? Cal, você precisa me escutar. Não sabe o que você é. Um arrepio desceu pela espinha de Cal. Me deixe sair! Repetiu o lagarto. Não! Gritou Cal, feliz por ter um alvo para sua raiva. Não, não vou deixar você sair! Então pare de pedir! De sua gaiola, o lagarto o observou com um olhar intenso. Cal se ajoelhar e começar a recolher os papéis e engrenagens do modelo. Estendendo a mão para um envelope, os dedos de Cal se fecharam em um pequeno pacote que também devia ter caído da mesa. Ele o puxou em sua direção, quando notou a inconfundível letra fina e angulosa do pai mais uma vez. Estava endereçado para William Rufus. Ah, Cal pensou. Uma carta do papai. Isso não pode ser bom. Deveria abrir? A última coisa que ele precisava era seu pai dizendo coisas malucas para Mestre Rufus e implorando que Cal fosse mandado para casa. Além disso, Cal já estava enrascado mesmo por bisbilhotar, então talvez a encrenca não fosse muito maior por abrir correspondência. Ele cortou a fita com a ponta irregular de uma engrenagem e desdobrou um bilhete muito parecido com o que recebera. Dizia: Rufus, se algum dia você confiou em mim, se teve alguma lealdade a mim pelo tempo que fui seu aluno e pela tragédia que compartilhamos, precisa interditar a magia de Kellum antes do fim do ano. Alastair.